Olá, pessoal, foco total aqui, hein? O tema de hoje é um daqueles que despencam em prova, seja na área jurídica ou policial, progressão e regressão de regime. Isso sempre foi importante, claro, mas aí veio o pacote anticrime e virou o jogo de cabeça para baixo. Então, a missão hoje é dominar isso aqui de uma vez por todas. Bora lá! Se este vídeo te ajudar, considere se inscrever e deixar o seu like. E para otimizar ainda mais sua memorização, preparei flashcards completos de diversas matérias de direito. Link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bons estudos! Bom, nosso roteiro de hoje foi pensado de forma bem estratégica, tá? É para construir o raciocínio passo a passo. A gente começa com o básico, a fundação, os regimes. Depois, mergulhamos de cabeça na progressão, que foi onde tudo mudou. Na sequência, vamos entender o requisito do comportamento, analisar o risco da regressão e, para fechar com chave de ouro, uma dica sobre a remissão. Tudo pronto? Então vamos nessa! Ok, vamos começar do começo pelo alicerce. Para entender para onde alguém progride, primeiro a gente precisa saber onde essa pessoa está, certo? A Lei de Execução Penal, a LEP, nos dá 3 regimes. É a base de tudo. Primeiro, o regime fechado. Esse é o mais severo, mais rigoroso de todos. Aqui, a pena é cumprida numa penitenciária de segurança máxima ou média. Geralmente, é o ponto de partida para as penas mais altas. Na sequência, temos o regime semiaberto. Pensa nele como um estágio intermediário. A pena é cumprida em colônias agrícolas, industriais, lugares com um pouco mais de flexibilidade, onde já se abre a porta, por exemplo, para o trabalho externo. E por último, chegamos ao regime aberto, o menos restritivo. Olha a diferença. A gente saiu da penitenciária murada e chegou na casa de albergado, que em tese não tem barreiras físicas contra a fuga. O que conta aqui? A confiança. A base é a autodisciplina e o senso de responsabilidade de quem cumpre a pena. Muito bem. Agora vamos ao coração da nossa análise, a progressão de regime. O que é isso? É a passagem de um regime mais duro para um mais brando. E para isso acontecer, a lei é clara, tem que cumprir 2 tipos de requisitos. E aqui estão eles, os 2 pilares. De um lado, o requisito objetivo, que é pura matemática, tempo de pena cumprido. Do outro lado, o requisito subjetivo, que já é uma análise de mérito, de bom comportamento lá dentro. É importante gravar. Os 2 são indispensáveis. Um não existe sem o outro. Agora, atenção máxima. Olho na tela. Este é o ponto que mais cai em prova desde que o pacote anticrime entrou em vigor. É aqui que muita gente boa escorrega. Vamos garantir que isso não aconteça. A mudança foi estrutural, foi um divisor de águas. O legislador simplesmente abandonou aquele sistema antigo de frações que a gente usava, tipo 1/6, 2/5, 3/5, esquece isso. Agora a gente fala em porcentagens. E por que eu estou frisando isso? Porque a banca de concurso adora colocar uma alternativa com as frações antigas só para pegar quem está desatento. Cuidado! Beleza, agora respira fundo, porque essa tabela aqui é o mapa da aprovação. Vamos decifrar a lógica dela. Olha só. Primeiro, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Se for primário, 16%. Agora, se for reincidente nesse tipo de crime, sobe um pouquinho, 20%. Fechou? Agora a coisa fica mais séria. O crime teve violência ou grave ameaça? Aí o primário já precisa de 25%. E o reincidente, 30%. Agora o filé mignon da prova. Crimes hediondos e equiparados. Tortura, tráfico. Guardem isso. Primário em hediondo, 40%. Se for reincidente específico em hediondo, ou seja, cometeu outro crime desse tipo, o salto é grande, 60%. E o patamar máximo, o mais grave de todos, reincidente em hediondo com resultado morte, aí é 70%. A lógica é clara, quanto mais grave o crime e o histórico da pessoa, maior a porcentagem. Gravem este número, tatuem na mente, 40%. Esse é o novo patamar para o condenado primário para o crime hediondo ou equiparado progredir. Isso aqui não cai em prova, despenca. E o par dele, que a banca adora comparar, 60%. É a porcentagem exigida para o reincidente específico em crime hediondo. A questão vai tentar te confundir entre esses dois. É 40% para o primário, 60% para o reincidente. Simples assim. Muito bem, vencemos a matemática, a parte objetiva. Vamos agora para o segundo pilar, o requisito subjetivo. Não adianta só cumprir o tempo, é preciso mostrar mérito. Mas o que a lei considera bom comportamento? Então, o ponto de partida é um documento, o atestado de bom comportamento, assinado pelo diretor do presídio.
Uma mudança gigante foi o fim da obrigatoriedade do exame criminológico, aquele exame mais a fundo. Mas atenção, ele não foi proibido. O juiz ainda pode exigir, mas tem que justificar muito bem o porquê. E outro detalhe crucial: cometeu uma falta grave, tipo uma fuga ou foi pego com celular, o bom comportamento vai embora e só é recuperado depois de 1 ano. E para não deixar nenhuma dúvida, tá aí o texto da súmula 439 do STJ. É exatamente isso que ela diz. O exame é admitido sim, mas só por causa das peculiaridades do caso, e sempre com uma decisão motivada. Ou seja, a regra é não ter o exame, a exceção é tê-lo, e de forma bem justificada. Agora vamos virar o disco e falar da outra face da moeda. Do mesmo jeito que se progride, também se pode regredir. A regressão é um baita revés, é o retorno para um regime mais duro. O artigo 118 da LEP é bem claro sobre isso. Basicamente, a regressão acontece se o apenado comete um novo crime doloso ou uma falta grave lá dentro. Outra situação que é muito comum na prática é quando chega uma nova condenação por um crime antigo, sabe? Aí o juiz junta as penas e o regime atual fica leve demais para a pena total. Nesses casos, a regressão é quase certa e o processo é sempre judicial. É o juiz quem decide, depois de ouvir o condenado. Para a gente fechar, uma dica estratégica que conecta tudo. Existe um jeito de acelerar o cumprimento da pena e, com isso, atingir aquelas porcentagens da progressão mais rápido. E esse jeito é a remissão, pelo trabalho ou pelo estudo. A conta é poderosa. A cada 3 dias de trabalho, por exemplo, a pessoa ganha 1 dia a menos de pena. Na prática, o que isso faz? Diminui a pena total a ser cumprida. Então, se a pena era de 10 anos e a pessoa remiu 1 ano, o cálculo dos 40% ou 60% não vai ser mais sobre 10 anos, e sim sobre 9. Ou seja, o requisito de tempo é alcançado muito mais rápido. É um baita incentivo, né? E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa troca das antigas frações por esse sistema super detalhado de porcentagens, que na teoria parece mais objetivo, será que ele de fato simplificou a execução da pena? Ou será que a criação de tantas faixas diferentes acabou, na verdade, gerando novas discussões e mais complexidade para o dia a dia dos juízes, promotores e advogados? É uma excelente questão para se pensar. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe um comentário para nós aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!